Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Vida Saudável em Debate. Esse é um programa novo e que vai ajudar você a ter uma vida linda, plena e saudável. E fazendo parte da nossa equipe nesse projeto audacioso, nós temos uma equipe sensacional de vários tipos de profissionais da área da saúde. E eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é o projeto Vida Saudável. Nós temos o intuito, como eu disse, de ajudar você a sempre cultivar hábitos saudáveis e buscar uma vida saudável. Para começar falando um pouquinho mais desse projeto, vou apresentar para vocês a Edilene. Edilene é proprietária de uma loja de produtos naturais e toda a sua rotina, a sua vida é com foco em manter hábitos saudáveis. Edilene, seja muito bem-vinda ao nosso grupo. Obrigada, Mayra. Esse projeto é um projeto que saiu do papel e que um dos focos é a gente desmistificar muita coisa que está aí na internet, né? Muita mentira é feio de falar, né? Muita inverdade, né? Muita coisa que é divulgada e com o intuito só de vender programas, com o intuito de vender produtos. E aqui nós estamos com uma equipe de 5 profissionais multidisciplinares e que vão desmistificar muita coisa e que vai falar a verdade para você do que realmente, dentro dos nossos pontos de vista, é correto de ser feito, ou dentro de pesquisas, dentro do que o mundo vem trazendo para a gente para tornar a sua vida mais saudável. É por isso que a gente reuniu uma equipe multidisciplinar, porque cada um tem a sua especialidade, cada um vai falar daquele assunto que mais entende. Então, esse programa ele vai ao ar toda terça-feira, às 20 horas, no YouTube. Fora o YouTube, a gente tem outros canais de comunicação. Nós temos o Instagram, que é @Vida Saudável em Debate. Também tem o TikTok. E você pode falar com a gente nesses canais, deixar sua pergunta, deixar sua dúvida, compartilhar as informações. E você também pode falar com cada um de nós. Cada um de nós tem as nossas redes sociais. Você vai ver as informações aí embaixo, a gente vai deixar nos descritivos. E você pode entrar em contato com cada um desses profissionais. A gente, de verdade, elaborou muito esse projeto. Foi um projeto muito elaborado. Muitas reuniões, né? E você pode ter certeza que a gente vai entregar um melhor conteúdo. E a gente está colocando muito, não é esforço, a gente está colocando muita dedicação nesse projeto para entregar o melhor conteúdo para você. Você pode ter certeza que você vai aprender, nós vamos aprender com você e você também vai ouvir muita coisa interessante aqui da gente. Então, bem-vindo ao nosso podcast. Esqueci de me apresentar, eu sou a Edilene. A Mayra já falou, sou proprietária do Empório Manjericão, trabalho com alimentação natural há 12 anos. E estou aqui também para contribuir, para aprender com essa equipe fantástica. Maravilha! Então, agora, dando seguimento, eu vou apresentar agora cada um daqui de nós do grupo. Cada um vai falar um pouquinho de si, para que vocês comecem a sentir um gostinho do que vai ser esse projeto. Dando sequência, doutora Aline, médica, seja muito bem-vinda, Aline. Se apresente aí para a turminha de casa. Boa tarde, meus lindos, ou boa noite, bom dia, né? Não sei que horas você tá vendo, mas o nosso programa, que nem a Edi falou, vai toda terça-feira às 8 da noite. E eu sou a Aline Andruskevicius, sou médica, fiz residência em clínica médica. Clínica médica, para quem não sabe, seria mais ou menos o pediatra dos adultos. E agora eu trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento, longevidade, bem-estar, qualidade de vida. Aquela qualidade que você e seu corpo merecem. E a forma de envelhecer com uma longevidade que você merece. Muito bem, Aline. Agora, mais uma integrante, e aí eu peço licença, meu amigo Cadu, vamos... já que eu te conheço como um bom cavalheiro, doutora Tássia, seja muito bem-vinda, nossa nutricionista. Se apresente. Olá, pessoal, muito prazer. Eu sou a Tássia, sou nutricionista. Meu maior foco de atuação é o esporte e o emagrecimento. Eu venho desse mundo do esporte desde a infância
e transformei o meu amor por vida saudável na minha profissão. Então, quero trazer aqui para vocês tudo de melhor, né? Como a Edi falou, a gente vê muita coisa na internet que nos confunde, nos gera muita dúvida, e a nossa intenção aqui é trazer para vocês as melhores informações para vocês pararem de cair em pegadinhas. É isso aí. É tudo com muito embasamento, né, gente? Vamos lá. Senhor Cadu, por favor, se apresente. Bom, todo mundo já me conhece como Cadu, mas meu nome é Antônio Miranda. É uma longa história que depois eu faço questão de explicar. Mas eu sou bacharel em Educação Física, sou pós-graduando em Obesidade e Emagrecimento. Sou ex-atleta também de rugby e powerlifting. Acho que a maior contribuição que eu tenho para dar aqui é para ajudar você que está aí do outro lado, de repente, que pode estar assistindo com depressão, ansioso, obeso ou acima do peso, e que, de repente, em algum momento da sua vida você, sei lá, não sentiu vontade de estar aqui por quem você está sendo hoje, mas pense que isso é transitório. Eu estou aqui para te ajudar com a minha profissão. Vamos lá? Que lindo. E agora quem tem que se apresentar é a doutora Mayra, a nossa dentista da mesa. É isso aí, muito prazer. Para quem não me conhece, sou a doutora Mayra Andruskevicius, cirurgiã dentista, sem vergonha de falar a idade, com 24 anos de profissão. E aí, com o passar dos anos, eu fui me aproximando de algumas especialidades que me chamavam muito a atenção e eu acreditava que conversava demais entre elas. E aí, a primeira que eu fui atrás foi a odontologia estética. Para quem quer entender um pouquinho mais do que se trata odontologia estética, são todas formas e alternativas de tratamento para deixar o seu sorriso mais bonito. Em paralelo com isso, me apaixonei pela harmonização orofacial. E muito a gente tem visto por aí de situações de tratamentos de harmonização facial que acabam denegrindo a imagem de quem trabalha direito e busca algo realmente bacana para o nosso paciente. E o que me apaixonou mais ainda foi em poder linkar a harmonização facial junto com a odontologia, que conversam muito bem. Muitas vezes um paciente chega no consultório achando que o problema dele é falta de volume nos lábios. E aí a gente identifica que o problema não é o volume dos lábios, mas a falta de suporte ósseo, e que um tratamento odontológico bem feito vai dar todo o suporte que ele precisa e ele não vai precisar do tal preenchimento labial. Então, eu acho que são duas especialidades que conversam maravilhosamente entre elas. E a minha terceira especialidade, que é a ortomolecular, não poderia deixar de existir quando eu quero um resultado pleno no tratamento dos meus pacientes. Então, eu foco sempre num tratamento triplo. Eu quero que o meu tratamento, sim, aconteça de fora para dentro, mas eu quero que dê oportunidade para o meu organismo, desde que ele esteja em equilíbrio, que ele possa responder bem ao tratamento que eu vou executar. Então, trabalhar com essas três especialidades me fez enxergar um mundo completamente diferente do que eu enxergava lá há 20 anos atrás, quando eu me formei em odontologia. E ter a oportunidade de participar desse grupo, desse projeto de vida saudável, para mim foi como a gente conversou, Edi, o quanto a gente estava ansiosa, né? E assim, e tá com esse grupo todo aqui, para mim tá sendo fantástico, maravilhoso. Eu acho que a gente vai ter muito sucesso. E vamos aí, que tem muita novidade pra gente. Eu falei que eu tava parecendo criança em dia de excursão, sabe? Você não vê a hora de chegar. Não dorme. Sim, eu acho que todos nós estávamos esperando por esse momento. E depois de tantas reuniões e discussões, o que seria temas interessantes para a gente conversar numa primeira reunião e que fosse bem interessante para quem estivesse assistindo a gente, foi de pensar em mitos e verdades relacionados com todas as áreas daqui dos nossos amigos. Então, vamos lá. Vamos começar? Sobre alguns mitos e verdades, a gente pediu aí para a galera de casa, para clientes, amigos, pacientes, enfim, perguntarem para a gente, né, passarem para a gente algumas dúvidas que pudessem existir, que seria talvez da grande maioria das pessoas, né? Vamos lá. Querida Tássia. Vamos lá. Começando pela senhora.
É verdade que carboidrato depois das 18 horas engorda? Mito, um grande mito. E aí, além, né, dessa contribuição de vocês aí, é uma pergunta que a gente recebe dia a dia em consultório. Então, o pessoal chega, doutora, vou tirar carboidrato à noite porque eu estou engordando, né? É um grande mito. E aí, o que é importante a gente pensar? Da onde nasce o emagrecimento? Ponto inicial, déficit calórico. O que é déficit calórico? Vamos falar aqui num termo mais fácil. Suponha que a minha necessidade diária, né, seja de 2.000 calorias, eu gasto 2.000 calorias por dia. A partir do momento que eu estou ingerindo abaixo de 2.000 calorias, eu posso promover o emagrecimento. Da mesma maneira que se eu estiver ingerindo mais que 2.000 calorias, eu posso promover o ganho de peso. E aí, né, pode ser um ganho de gordura, um ganho de massa muscular, a depender de atividade física, do que a gente está ingerindo. Por que ficou tão famosa esse mito aí do carboidrato, né, de tirar o carboidrato? Como a própria palavra já nos induz aí, carboidrato. Quando a gente ingere 1 grama de carboidrato, a gente está colocando, por uma ligação molecular ali, a gente tem uma ligação de água nessa molécula de carboidrato. Então, é como se a gente tivesse um aumento de volume de líquido interno, tá? A partir do momento que o indivíduo começa a restringir carboidrato, o que acontece? A gente enxuga, vamos dizer assim, tá? Mas não necessariamente isso é um emagrecimento. É sim uma perda de peso, tá? O único ponto que a gente tem um pouco mais de atenção em relação a carboidrato depois das 18 horas aí, é para o indivíduo que tem um quadro de resistência à insulina ou que já tem uma diabetes desenvolvida. Por quê? Porque pelo nosso ciclo circadiano, a gente já tem uma alteração aí de liberação de hormônio durante o dia. Então, se eu tenho um indivíduo que tem dificuldade de metabolizar carboidrato à noite, eu tomo um pouquinho de cuidado na oferta desse carboidrato para esse indivíduo. Mas indivíduos saudáveis, não tem nenhum estudo científico que comprove aí maior perda de peso restringindo esse macronutriente à noite. Por isso, sempre consultar um profissional para ver em que categoria ele vai se enquadrar para que você consiga passar a orientação adequada, né? Perfeito. Não, isso vai naquilo que a gente estava falando, de as coisas que rodam na internet, e eu vejo muito isso na loja, né? Da pessoa falar, eu tô numa dieta low carb, vou tirar todo o carboidrato, não vou comer mais nada. Porque se ouviu na internet, não sabe o fundamento disso, não sabe se aquele corpo ou a saúde daquela pessoa pode fazer esse tipo de dieta e ela vai. Porque alguém falou que perdeu 20 quilos em 1 semana tirando o carboidrato. Então, esse é um dos mitos que a gente ouve muito na loja. E já faço até um gancho, né? Para alguns indivíduos, restringir o carboidrato pode trazer malefício. Vamos lá, eu trabalho com esportista. Tem esportista que resolve tirar carboidrato, né? Num período aí de competição. O que acontece? Não tem energia para treinar, né? Então, justamente, a gente precisa entender qual que é o cenário de cada indivíduo para conseguir conduzir aí da melhor maneira possível. E aí que a questão de você estar relatando sobre a obesidade, sobrepeso, isso puxa uma pergunta para a doutora Aline também, que chegou para gente, a questão do obesidade é desleixo? Mito ou verdade? Mito. Obesidade, desde 2012, já foi falado que é uma doença crônica. O que significa ser uma doença crônica? Precisa de 3 critérios aí para a gente classificar como doença. E a obesidade se enquadra. Primeiro, ter sinais e sintomas. E a gente tem na obesidade. Ele tem dor no joelho, dor articular, dispneia, sintomas até depressivos a obesidade pode trazer. Segundo critério, mortalidade e morbidade. Realmente, obeso vive menos. Uma pessoa normal, saudável, sem doenças, vive em torno aí de uns 70 e poucos anos. O obeso vive menos.
Terceiro, comprometer o funcionamento de órgão e tecido. E ele compromete o tecido adiposo, que acaba inflamando, ele fica hipertrófico, ele aumenta o tecido adiposo e isso se torna uma inflamação para você. E inflamação no seu organismo te leva ao quê? A doenças cardiovasculares, a piora das doenças autoimunes, como o hipotiroidismo de Hashimoto, uma artrite reumatoide. Além disso, também pode alterar o sistema nervoso central. Como assim? Saciedade. O obeso, ele quer comer mais. Então, o obeso, ele é tratado como um doente. E a responsabilidade dele emagrecer não é só dele, não é desleixo. Ele precisa ter uma ajuda multidisciplinar. Ele precisa do médico para entender o melhor tratamento para ele. Ele precisa da nutricionista para entender a alimentação que vai ser melhor adequada para aquele momento que ele está. Além da atividade física, que também ajuda muito. Além disso, eu trago uma curiosidade. O risco das pessoas serem obesas. 9% da população em geral tem risco de ser obesa. Só que se você tem o pai ou a mãe obesa, esse risco aumenta para 50%. Ô, Aline, agora, aproveitando o que você está falando, eu acho que muito disso também começa em casa, né? De Sim. tratar a família junto. Na hora que você vai cuidar um paciente obeso, ele toma a decisão de emagrecer, e não só pelas questões estéticas, mas principalmente por uma questão de saúde, de ter a colaboração da família nesse momento. Sim, né? Por isso que eu estava trazendo esses índices. E quando o pai e a mãe é obesa, você tem pai e mãe gordinho, seu índice, sua porcentagem aumenta para 80% a chance de você também ser obesa. Então, por isso que o tratamento não é só o indivíduo, mas o tratamento também é familiar. Porque a gente traz momentos da nossa infância que às vezes foi mal na prova, vamos comer um chocolate. Quebrou um brinquedo, vamos tomar um sorvete. Então, assim, a alegria é a comer. A recompensa. A recompensa é comer. Então, vem o tratamento, vem às vezes o problema desde a infância. Então, não adianta você querer que o filho se alimente com salada, verduras, frango, peixe, se você é adulto, quer comer a fritura, a batata frita. Você não tem o exemplo dentro de casa. O maior exemplo dentro de casa são os pais. Por isso que a gente tem que começar desde a infância a fazer uma introdução alimentar saudável para esse indivíduo crescer saudável. Então, obesidade é uma doença crônica, não é desleixo. E para você emagrecer, não depende só de você, depende de mim te ajudar a emagrecer. A responsabilidade é minha também. Então, vamos lá. Vamos. Agora, pensamos na alimentação, pensamos na ajuda da endocrinologista, pensamos em todo o suporte com os produtos naturais da EDI e atividade física. Como é que fica nisso tudo? E uma das perguntas polêmicas Sim. sobre exercício cardio. Primeiro, defina exercício cardio para quem não costuma praticar atividade física, né? E em que momento esse exercício cardio precisa acontecer? Porque aqui uma pergunta que chegou foi: o cardio antes atrapalha o ganho da hipertrofia? Traduz isso, por favor. Bom, vou falar de forma lúdica, mas o cardio dentro, por exemplo, da musculação, seria a pessoa que faz a bike, a pessoa que faz a esteira, a pessoa que faz o elíptico, e a musculação seria o treino resistido, tá? A hipertrofia, ela é o aumento da massa magra, tá? A hipertrofia é o aumento da área transversa. Crescer, ficar fortão. E essa é uma das maiores dúvidas que as pessoas têm. O cardio atrapalha o ganho de hipertrofia? É um mito. É um mito porque um grupo de cientistas em 2021, lá é um estudo até recente, eles comprovaram que o cardio ele não tem o potencial de atingir o glicogênio muscular.
um cardio para ter o glicogênio muscular seria a força inicial que é gerada também pelos carboidratos que a gente consome ao longo do dia, para ser essa moeda energética inicial. Para atingir, de fato, o glicogênio, teria que ter um cardio de alta intensidade acima de 70% da frequência cardíaca, com mais de 1 hora, para poder ter uma interferência nos ganhos hipertróficos. Porém, a gente pode trazer um dado que foi que a pessoa, os indivíduos que fizeram cardio dentro desse estudo, que eu posso disponibilizar também, mas os indivíduos que fizeram cardio na sessão de treinamento só tiveram um déficit de performance na força explosiva, na pliometria, na potência, só, mas no ganho de hipertrofia, nenhum. Então não vai alterar. Não altera. É bom a gente lembrar, Cadu, eu faço cardio antes, eu faço cardio durante, eu faço cardio depois, tudo depende. Depende para quem, depende por quê. Então, um fisiculturista, por exemplo, como eu trabalho com atleta também de fisiculturismo, um fisiculturista, você acha que ele quer... O objetivo dele é hipertrofiar. Você acha que ele quer gastar alguma moeda energética antes do treino dele? Não. O objetivo dele é começar o treino resistido, o treino de musculação. Posteriormente, todos os atletas, você pode pegar todos os atletas de fisiculturismo, sabem o benefício que o trabalho de cardio faz fisiologicamente para o atleta, tá? Então, o cardio para ele é depois. Mas qual é o percentual de fisiculturistas que nós temos em comparação com toda a população, população então, que vai praticar e exercício? aí, Cadu, eu tenho algum problema eu fazer um cardio antes de treinar? Absolutamente nenhum. A grande questão que você tem que ver é quanto tempo disponível tu tem para treinar. Então as pessoas chegam para mim, Cadu, eu tenho 40 minutos para treinar. Em 40 minutos eu consigo equalizar o volume de treino para você semanal e colocar ainda um cardio antes do seu treino? Talvez não. Mas eu consigo colocar um cardio como um descanso ativo dentro do seu treino? Consigo. Vai prejudicar o meu ganho hipertrófico? Negativo. Muito pelo contrário, vai te ajudar e vai mitigar o tempo que você já tem, que já é curto. Então, cardio atrapalha o ganho de hipertrofia, é um mito absurdo. Bacana. Edi, vamos lá. Você que trabalha muito com produtos naturais, a gente vê muito por aí receitas milagrosas e toma um chazinho e faça isso que você vai perder não sei quantos quilos. Uma pergunta. Chás podem ser tomados à vontade? Não faz mal à saúde? Então, isso é muito comum na loja. Primeira questão do chá que resolve tudo. A gente recebe muitos clientes que falam assim, tem um chazinho para emagrecer? A fórmula, né? A fórmula mágica. Eu falo, gente, se tivesse o chazinho que só emagrecer, eu já estava milionária, né? Já tinha ficado rica. Não tem. E o chá, ele é um alimento. E como todo alimento, a Tassata aqui pode me ajudar com isso, ele pode ter interferência na absorção de outros nutrientes, porque ele também é um alimento, ele faz parte da alimentação. Então, às vezes a pessoa fala, eu só vou tomar esse chazinho aqui, que chazinho não faz mal. Não, gente, tem chá que interfere na absorção de medicamento. Perfeito. Tem chá que pessoas com problemas renais não podem tomar. Tem chá que é anticoagulante, por exemplo, a camomila, que é um chazinho tão comum, é um chá extremamente anticoagulante, algumas pessoas não podem tomar. Aí a pessoa pega vários chás, porque não sei o que... Gente, isso é muito comum. Ó, vi aqui o blogueiro tal que falou que se eu misturar essas 5 ervas aqui, eu tô com gordura no fígado, em uma semana a minha gordura do fígado vai embora, né? Aí a gente tenta ali na loja falar, não, você precisa procurar uma nutricionista, precisa olhar como um todo. Aí você tem um chá que pode te ajudar ali, você tá com uma dor de estômago, comeu mal, você tem alguns chás que podem te ajudar ali no processo digestivo e tal. Mas sim, gente, chá faz mal, dependendo para que você vai tomar, se você está tomando algum medicamento. E eu sempre, as pessoas perguntam e falam assim, pergunta para o seu médico ou para o seu nutricionista. É a melhor pessoa que pode te falar se esse chá vai interferir ou não no medicamento. Então, assim, é mito. Chá não faz mal? É mito. Chá faz mal? Sim, faz muito bem, mas faz mal como qualquer outro alimento em excesso e se você não consumir da forma correta. Maravilha. Bom, chegou uma pergunta para mim, então eu vou me perguntar. Café e bebidas escuras escurecem os dentes? Mito! Ai, que coisa boa!
E vamos lá, vamos entender. Eu com as minhas metáforas. Nossos dentes não são esponjas. Vamos imaginar a nossa superfície do dente, que é o esmalte, como se fosse uma placa de vidro. Passa alguma coisa pela placa de vidro? Não. Assim como não passa nada pela placa de vidro, não vai passar pelo esmalte. Isso não significa, atentem-se a isso, que restaurações, que trincas não possam pigmentar. Mas aí vale a comparação com a mesa com tampo de vidro. Se ela tiver trincada e ela estiver nessa trinca com um remendo e jogar alguma coisa, isso pode infiltrar. Isso pode manchar. O remendo é a restauração, é a obturação. Então, o dente não vai escurecer com o consumo de bebidas escuras, cafés, vinhos, enfim, tomem à vontade, com moderação. O que acontece? Quando nós ingerimos alimentos com pigmentos, eles se depositam na superfície do dente e se aderem a uma camadinha de minerais, de saliva, que normalmente ficam aderidas à superfície do dente. E é essa melequinha, vamos colocar assim, essa camadinha superficial que fica na superfície do dente se pigmenta. Quando o paciente vai ao profissional e faz uma profilaxia profissional, toda essa superfície manchada é removida e o dente volta a ter a coloração original dele. Ontem mesmo nós conversamos a respeito de clareamento e eu estava contando para ele. Ele falou, mas aí o clareamento, quando a gente faz, depois do clareamento, eu posso consumir café? Pode. Já foi feito um estudo onde eles compararam o clareamento num dente submergido à água e submergido a uma Coca-Cola. O dente respondeu igualzinho ao clareamento. Então, a bebida não interfere na ação do produto para clareamento. E como funciona o clareamento, para entender que não tem a ver com a ingestão de um alimento? A cor escura são moléculas grandes. Cor clara são moléculas pequenas. Quando nós fazemos o clareamento, nós quebramos essa molécula escura e ela é transformada em moléculas pequenas e mais claras. Com o passar do tempo, elas vão se aglutinando de novo e vão se tornando moléculas escuras novamente. Nem sempre essa aglutinação acontece em 100%. Então, quando a gente faz um clareamento, na grande maioria das vezes, ele não volta a escurecer e ficar como era antes, mas ele escurece um pouquinho. Isso em nada tem a ver com beber café, vinho ou suco de uva, tá? Então, não precisa tomar café de canudinho. Não precisa, não precisa. Continuando o assunto de emagrecimento, querida Tássia. Consigo emagrecer sem atividade... Polêmico, hein, gente? Polêmico. É bem polêmico, Vamos lá. Consigo emagrecer sem fazer atividade física? Verdade. Mas... né, no mundo Todavia... da saúde a gente brinca que tudo depende, né? Sempre tem um mas. Primeiro vamos deixar claro o que é emagrecimento aqui, porque tem falta conhecimento sobre este termo. O que é emagrecer efetivamente? Emagrecer é perder gordura corporal, que é muito diferente de perder peso, tá? Explique melhor. Eu posso começar a fazer uma dieta aí da minha cabeça, ou começar a usar algum medicamento sem orientação médica. Comprar um curso na internet. E tô lá, peso 100 quilos hoje, tá? Daqui uma semana eu vou lá e me peso, eu estou com 95. Eu perdi peso. Uhum. Mas será que esses 5 quilos foram gordura? Ou será que foi massa muscular? Se eu perdi massa muscular, eu não emagreci. Eu perdi peso. Água. Né? Fiz uma low carb lá, parei, que hoje não é low carb, é no carb, o pessoal cortou carboidrato. Então, assim, eu perdi peso na balança, mas isso não me trouxe benefício para a saúde, tá? Então, esse é o primeiro ponto que precisa estar muito claro, tá? Agora, vamos lá, voltando lá ao ponto, né? Como que eu gero o emagrecimento? Déficit calórico. Então, se eu recebo uma pessoa que, vamos supor que esteja com sobrepeso, e eu calculo uma dieta lá com déficit calórico de 500 calorias diárias aí, tá? Isso é muito ou pouco? 500 calorias eu vou comer bem pouquinho? Não.
Uma dieta bem feita, você nunca vai comer pouquinho. Esse é o mais importante. Quem emagrece passando fome tá fazendo errado. Tá vendo, gente? Isso é muito importante. Agora, vamos lá. Se eu tô fazendo um déficit calórico num primeiro mês aqui para emagrecimento de 500 calorias, esse indivíduo ele vai ter uma perda de gordura. Só que se eu manipulei direito essa dieta, ele não vai perder massa muscular. Então, efetivamente, ele emagreceu. Só que esse déficit calórico ele não é sustentável por meses, tá certo? Por quê? Quando a gente perde peso, quando a gente começa a emagrecer, a gente tem uma alteração hormonal muito importante, né? Hormônio tireoidiano muda, hormônios de fome, saciedade, grelina, leptina, CCK, GLP-1, tudo se altera. E o que a gente tem aí em estudo? A cada 1 quilo de peso perdido, você reduz o seu metabolismo em 20 a 30 calorias e você aumenta a sua fome em 100 calorias. Ou seja, eu estou emagrecendo, estou ficando com mais fome, meu metabolismo está ficando mais lento. Que mundo injusto. A conta não vai fechar. A conta não fecha. Não fecha. E é por isso que, para todo paciente que chega no consultório e fala, eu quero emagrecer, eu brinco que atividade física é inegociável. Ah, doutor, eu odeio. E eu brinco, eu odeio pagar boleto, mas eu pago, vida adulta, a gente precisa fazer, tá? O que acontece? Então vamos lá, começou a fazer uma atividade resistida, que é a musculação. O indivíduo começa a ganhar massa muscular. Esse ganho de massa muscular acelera meu metabolismo. Então eu perdi um pouco do metabolismo, ele desacelerou no emagrecimento, eu acelero com ganho de massa muscular, tá? A própria atividade física, ela aumenta nosso gasto calórico. Então eu não preciso fazer um déficit na refeição de 500 calorias, eu faço de 200. 300 você se vira lá para fazer atividade física. Entendi. Né? E tem um fator que é muito importante que se chama biogênese mitocondrial. O que é esse cara aí? Vamos falar bem simples. Dentro da nossa célula, a gente tem uma organela que se chama mitocôndria. Eu amo as Lembra das aulas de mitocôndrias. biologia, né? Vamos Aula de resgatar. biologia. Ela é responsável pelo nosso metabolismo. Então, assim, a gente ter uma mitocôndria ativa e saudável, ela faz com que a gente queime gordura com mais facilidade. E aí, aquela coisa, emagrecer é um problema, se manter magro é outro. Mas aí vai o gancho do que você falou. Não é fazer o que eu quero, é fazer o que precisa ser feito. O Exatamente. que você faz, falou né? também de manter o peso, o nosso cérebro, ele quer manter a todo custo o seu peso máximo que você já teve na sua vida. Então, se com 20 anos de idade você já pesou 100 quilos, mas você teve uma dieta lá naquela época e você hoje está com 40 e pesando 60, 70, seu organismo vai continuar tentando chegar nos 100 quilos, porque o cérebro, ele entende, o nosso organismo entende que você precisa de 100 quilos para manter aquela energia do corpo. Ele não entende que você, com menos peso, vai continuar, não precisa. Então, assim, o seu corpo, a todo custo, ele quer voltar Jogar lá pra cima Se de você volta. no peso observar, máximo. Se você observar assim, a gente faz todo um investimento assim de tempo, de dedicação, enfim, para conseguir atingir determinado peso. Num vacilo que você dá, que você sobe na balança, pronto, já voltou ao que era. Então, pois é, mas isso a gente vê com muita frequência em quem não se readequou, Exatamente. né? É assim, precisa aprender a comer. E não é restrição, não é, você não vai mais comer o que você gosta, muito longe disso. Mas você precisa aprender a comer, você precisa aprender a se exercitar, né? Não gosto de fazer atividade física, mas quanto quanto do seu dia você pode doar para a tua saúde? Meia hora? Procura um profissional bom, ele vai conseguir fazer um treino bom para você em meia hora. E aí, assim, para manter peso vai ser... Eu encontrei um excelente. Olha o marketing. É claro, né? Quando você quer emagrecer, você vai ter uma demanda ali de atividade física. Para você manter o teu peso, você vai ter outra. Mas o fato precisa aprender a comer, se exercitar e dormir, né? São os pilares. E a gente falou disso anteriormente, né? Sobre comportamento. Tudo é comportamento. Tudo é comportamento. A gente precisa investir em comportamento. Um de cada vez, pequenos comportamentos, mudanças de hábitos, adicionar novos hábitos, mas pouquinho, Isso. degrauzinho por degrauzinho.
Você comentou a respeito de dormir e isso acabou me chamando a atenção para uma pergunta que chegou para a Edilene, ainda sobre os chás. O povo é doido por chá, né? O povo é doido por chá, gente. Eu amo chá. Todos nós aqui, né? Chás antes de dormir ajudam na indução do sono? Então, um dos chás mais procurados lá na loja são os chás de pessoas que têm insônia. E aí vem aquela questão que a gente estava falando da alimentação. A pessoa fala, tô desesperada, eu não durmo. E aí, você vai perguntar para a pessoa os hábitos noturnos. A pessoa fica no celular, ela não lê um livro, ela fica na internet. E aí eu falo, eu posso até te indicar um chá que vai te ajudar, porque no meu ponto de vista, o que mais ajuda a dormir é você pegar aquela xícara quentinha, num momento que é só seu, ali quietinha, sem celular, sem televisão, e você tomar aquele chá. O ritual do chá te dá uma indução do sono, às vezes, muito melhor do que a própria erva. Tem erva que ajuda na indução do sono? Tem várias ervas, né? Mas não, o chá sozinho, igual a gente está falando aqui, não vai fazer essa função. Se você não desligar o celular... toda aquela rotina, exatamente, né? toda aquela rotina. O ritual, isso então, mesmo. eu falo assim, vamos te indicar um chá para você dormir melhor, mas vamos fazer um ritual do chá antes de dormir? Esse ritual do chá vai te ajudar muito mais na indução do sono do que o próprio chá. Que é isso, vamos desligar o celular, vamos fazer um chá quentinho, vamos sentar ali na cama, pegar aquela xícara bem quentinha, aconchegante, tomar aquele chá com a luzinha, meia luzinha, apagar a luz e dormir. Este ritual que é. Então, tem chá que ajuda na indução do sono? Tem, mas o hábito saudável que você tem que tomar antes do chá é primordial, senão você vai ficar tomando só aquele chá e como qualquer alimento, o seu corpo vai chegar uma hora que ele não vai ter mais... Ele não vai mais responder àquele chá, né? Então, chá ajuda sim na indução do sono, mas o ritual que você tem antes de tomar o chá, na minha opinião, ele é mais importante do que o chá em si. E é o que você falou, fazer é o que a gente chama também de higiene do sono. Exatamente. Que assim, é desligar o celular, desligar a televisão, estar no ambiente escuro, não comer e deitar logo na sequência. Alimentação, alimentos mais mais pesado. pesados, né? Então assim, precisa fazer uma higiene do sono, porque o chá ajuda demais ter o ritual do chá. Mas é o que você falou, é um conjunto. E aproveitando o que você estava falando, Aline, uma pergunta para você e que muda um pouco o nosso assunto, que a respeito de chances de diabetes, se as chances de diabetes aumentam quando eu tenho uma pessoa com sobrepeso ou obesidade, aumenta risco de diabetes? Verdade ou mentira? Verdade. Você ter sobrepeso ou a obesidade aumenta o risco da diabetes. Que nem a Tássia falou anteriormente, aumenta aí a resistência à insulina. O que é esse tal de resistência à insulina? Nosso pâncreas produz um hormônio chamado insulina. E quando você está obeso, ele precisa produzir demais para combater aquela glicose, para colocar para dentro da célula. O hormônio insulina que coloca a glicose para dentro da célula. Quanto mais gordura, mais glicose o obeso tem, mais insulina precisa. Aumenta essa produção. E o que acontece? Essa insulina, ela não é tão eficaz. Então, começa a ter uma resistência à insulina. É como se fosse uma insulina meia boca aí, que não funciona direito. Então, sim, aumenta. Mas vale lembrar uma curiosidade. Quantos tipos de diabetes existem? Mais de 50 tipos. Nossa. E aqui a gente está falando da diabetes tipo 2. A mais conhecida aí, tipo 1, tipo 2, né, que a gente mais fala, conhece, tem pessoas ao nosso redor que apresentam essas doenças, mas aqui do obeso a gente está falando do diabetes tipo 2. Isso não significa que os magrinhos não possam ter diabetes tipo 2 também. Mas voltando ao nosso assunto aqui do tema da sobrepeso e obesidade, sim, o obeso e o sobrepeso tem sim maior chances de ter diabetes. Muito bem.
Agora uma perguntinha que, inclusive, também é uma dúvida minha. Sim. E que vamos mudar um pouquinho o assunto mais uma vez. É verdade, e aí é de um exercício específico, tá bom? Vamos falar de joelhinhos saudáveis e dodóis. É verdade que agachar a fundo faz bem para os joelhos? Cadu! Então, pra falar nisso, eu tenho uma postagem no meu Instagram que fala sobre as 4 lendas, e uma delas é o agachar lesiona. Porque até isso comigo, né? Ai, não posso, porque eu tenho problema no joelho. Sim, então, Hartmann, em 2013, mais alguns pesquisadores, eles conseguiram desmificar isso um pouco, trazendo um estudo que eu depois vou disponibilizar aqui, mas ele basicamente induz que, dentro dos resultados, que quem agacha profundo, geralmente agacha com menos carga. A profunda é descer até embaixo. A fundo, acima de 90 graus. Então, o que eu posso tirar disso? E também teve um estudo de Polaris em 2020, 2021, que ele mostra que quando você agacha além da paralelo, você consegue distribuir a força para o glúteo. Quando a gente agacha curtinho, a força ela tá toda no quadríceps, ela tá toda na flexão de joelho. Quadríceps é? Quadríceps é a parte da frente da coxa. Tá. Então, a principal articulação envolvida no agachamento curto está sendo o joelho, o quadríceps, a parte da frente. Quando a gente consegue alcançar uma amplitude muito boa, a gente envolve uma articulação principal, que é uma das mais fortes que a gente tem, que é o quadril. Tá? Então, a gente distribui essa força para o glúteo, não deixando somente no quadríceps. Então, a distribuição da força pelo grupamento muscular ajuda também em questão disso. Fora que, como eu mencionei, a gente tende a diminuir a carga quando a gente agacha profundo. Isso significa que amanhã você vai agachar profundo. É pra gente entender que todos podem agachar. O cuidado que a gente tem que ter é entender quem está apto a agachar profundo, quem está apto a agachar parcial, como você hoje está agachando parcial, mas o meu intuito como profissional é te colocar para agachar, sim, dancinha na plenitude. da garrafa, hein? Dancinha da garrafa. Mas e ter o profissional ali do lado te acompanhando, né? A gente brinca às vezes na academia. Eu falo para ele, falo assim, o que eu posso fazer na academia sozinha na sua ausência? Só esteira. Você faz tudo errado. Então, é fundamental ter alguém, um preparador físico, alguém que esteja te acompanhando, porque é o que ele fala todos os dias pra mim. É preferível não fazer do que fazer errado. Sim, isso com toda certeza. Uma parte desse estudo, ele trouxe também que é feita uma parte de análise crônica, onde quem agachava, separado em 2 grupos, onde quem agachava profundo tinha menos índice de dor e reclamava menos de dor nos joelhos. E quem reclamava, e as pessoas que mais reclamavam eram aquelas que agachavam parcialmente. Tem um outro estudo também de Blomqvist 2013, que ele separa dois grupos, onde um agacha com mais peso e menos amplitude, e o outro agacha com menos peso e mais amplitude. O grupo que agachou com menos peso e mais amplitude tiveram menos índice de dor e queixas de dores no joelho. Então isso sugere pra gente que todo mundo tem um potencial de agachar profundo. A gente faz isso no nosso dia a dia. A gente levanta, a gente senta em cadeiras pequenas, a gente levanta de cadeiras pequenas. Então isso pra gente é autonomia. Pense isso numa pessoa que, sei lá, 70 anos, 80 anos. Eu vou colocar essa pessoa para agachar profundo com muita carga, ou eu vou controlar essa carga para gerar autonomia nessa pessoa para que ela levante e sente da cadeira dela todos os dias? Que é a orientação que a doutora Aline sempre dá para os sedentários, que não fazem atividade física, são avessas ao... Sabe o que ela falou para mim que me fez começar a treinar contigo? Ela falou assim, você quer continuar trabalhando daqui a 10 anos? Nossa, mexendo emocional, né? Tem que bater. Mas você sabe que eu uso isso muito na clínica também. Quando a pessoa está resistente na musculação, eu faço uma pergunta séria. Que tipo de velhinho você quer ser? Que é o que ela fala. Você quer ir no banheiro sozinho? Ela fala isso. Nossa, Sabe o que eu mesmo? falo?
Você quer que alguém limpe o seu bumbum quando você envelhecer? Perfeito. Ou você quer ter a liberdade de você mesmo limpar seu bumbum? É pesado, mas tem que mas ser é assim. real, né? Eu joguei exatamente. Meu pai e minha mãe vão estar com certeza assistindo. Um beijo, amo vocês. Mas é uma coisa que eu peso muito na do meu pai e com a minha mãe. Como eles querem cuidar do único neto deles. Eu mexo logo lá, bem no fundo. É lá que tem que mexer. Porque é o único neto que eles têm. De que forma eles querem cuidar do Arthur? Ou eles querem estar aqui Ou eles pra querem ver o estar neto aqui para crescer, ver, né? sabe? É um sonho deles poder contribuir na criação do meu filho e na educação do meu filho. De que forma vocês querem fazer isso? De forma segura? De forma saudável? Mais 20, 30 anos? Então é preciso começar a atacar da musculação. Ou não fica só nesse ramo só de musculação, procura qualquer atividade física que você goste. Qualquer uma vai te gerar essas adaptações fisiológicas para você ser uma pessoa mais autônoma, ter mais autonomia. E continuar trabalhando daqui 10 anos. E só um gancho, eu quero só falar ter uma fala do fisioterapeuta amigo meu, o Alê, que ele coloca que o agachamento ainda continua sendo um padrão de ouro para recuperação em fisioterapia. A não ser que a pessoa esteja num pós-operatório de joelho ou de quadril ou com severas inflamações nas articulações, continua sendo um padrão de ouro e a gente trata o agachamento como um vilãozão. Que vai trazer prejuízo, né? Muito bem, muito bem. Falando sobre atividade física, e aí eu me pergunto mais uma vez, que aí é uma pergunta óbvia que chegou para mim, e relacionando a atividade física e a parte de harmonização e estética facial. Fazer muita atividade física ou atividade física intensa faz meu botox durar menos? Mito ou verdade? Olha Verdade! Olha que todo mundo me pergunta isso, hein? Não vai me fazer vareta. Então vamos lá. Uma vez, porque Botox, vamos entender, gente, que Botox, ele, apesar de ser um nome comercial, virou produto, assim como Gillette, Danone, Bombril, enfim. O princípio ativo é a toxina botulínica e a gente tem várias marcas excelentes no mercado. Botox é a mais estudada e aí virou marca. É a mais antiga. Uma vez que nós aplicamos a toxina botulínica com uma finalidade estética, ela vai, uma vez que ela fixou no músculo, porque vamos entender a ação de uma toxina botulínica que é o Botox. Quando a gente aplica esse produto faz a aplicação do Botox, a ação dele é muscular. Ele não vai paralisar essa musculatura, ele vai relaxar essa musculatura, evitando que essa musculatura contraia. A partir do momento que ele fixou, vai levar um determinado tempo para ele, enfim, ser metabolizado, ter novas inervações ali na região, fazendo com que esse músculo volte a contrair. Porém, quando a gente pratica atividade de intensa a moderada, ou todos os dias, o que acontece na musculatura? O que mais a galera faz? Careta. Conforme a gente faz muita careta, a gente está estimulando o nosso músculo a contrair. A gente está exercitando. É como uma fisioterapia. Sim. Então, não é que eu vou tirar o botox de lá. Eu vou estimular novas terminações nervosas na região e esse músculo volta, sim, a contrair antes. Então, dura menos. Eu tenho pacientes que são crossfiteiras e o botox dela, a toxina delas, duram 60 dias. Lembrando que uma toxina não pode ser reaplicada com intervalo inferior a 90 dias. Então, mesmo que dure menos do que isso, a indicação é que uma reaplicação só aconteça depois de 90 dias, mas sim, é verdade, dura menos. Então, quem quiser se manter linda, plena e bonita e esticadinha na musculação, sem fazer careta. De que forma... Isso não quer dizer que não é pra fazer musculação. Tem que continuar. Sim, mas plena. A gente tem um exemplo bem perto da gente, né? Quem é que treina fazendo a expressão de plena? Luíse. Luíse. Luíse, depois da aplicação do Botox, como é que ela Sim. treinava? Fazendo careta. Gente, pra quem não conhece, a Luíse é uma paciente da Mayra
irmã também, e que treina fazendo muita expressão. Então, o Botox dela deve Dura durar aí... menos, mas quando eu a vejo na academia, relaxa, não faz careta, não faz careta. Aí tá lá fazendo passada, assim, ó. Plena. Ninguém entende nada. Acho que o treino tá fácil, né? Mas é aqui, ó, ela. Catucando. Segurando o Botox. Só fazendo um gancho aí do Botox, hoje já existem alguns suplementos alimentares aí, suplementos que a gente manipula, que ajuda a aumentar um pouquinho a sobrevida desse Botox, tá? Então, tem muita paciente que a gente atende aí que, enfim, vai procurar uma dermato ou vai procurar algum procedimento facial, que é importante a gente ver, inclusive, como analisar o exame de sangue dela, para ver como estão as taxas, num geral, de mineral e vitamina, para que esses procedimentos tenham uma meia-vida maior, né? A gente tem percebido nos últimos anos que as toxinas têm diminuído bastante o intervalo de durabilidade. Então, em contrapartida, surgem tantos outros estudos como formas e alternativas para a gente tentar potencializar, fazer com que isso dure um pouco mais, sejam em preparos de pele prévio, né? Que é a história do vaso seco, não vai brotar florzinha, eu preciso ter um vaso úmido e adubado, assim é a nossa pele. Então, se eu tenho uma pele preparada, eu vou ter uma resposta melhor do Botox. Se eu tiver deficiência, por exemplo, de zinco, a toxina, ela é zinco dependente, então se eu tiver uma deficiência de zinco, eu não vou ter o mesmo resultado ou a mesma durabilidade. Se eu tiver um excesso de complexo B, eu também vou acabar não tendo uma boa eficiência, então dependendo da situação a gente suspende um pouco na primeira semana complexo B, sobe zinco, a gente vai tentando equilibrar para poder potencializar, passam as devidas orientações, tem produtos hoje que ajudam a segurar um pouco mais, que aí a paciente usa creme em casa. Se o paciente está com algum tipo de processo inflamatório, eu vou ter lá meu sistema imune bombando no corpo, um monte de soldadinho querendo atacar o que vem de fora e vai atacar a toxina também, então também não vai pegar direito. Então, assim, não é só simplesmente chegar, né, como um produto de prateleira, eu quero aplicar isso daqui, aplica para mim porque eu vi no Google, e sair aplicando e achando que isso pura e simplesmente vai dar certo e vai durar um tempão. Né? Os mitos que tem aí na internet, um monte de gente vendendo isso com a maior facilidade. Sem essa preocupação. Para entender como né? é complexo, né? Tudo que a gente vai fazer com o corpo humano, ele tem uma complexidade um pouco maior do que expõe por aí, né? A Tássia estava... Desculpa até voltar a um assunto anterior. A Tássia falou sobre mitocôndria, né? Então, eu falei um pouco sobre cardio, sobre a importância do cardio. Eu só queria pontuar uma coisa que quanto mais trabalho de cardio a gente faz, mais a gente vai duplicando essas mitocôndrias. E quanto mais mitocôndrias a gente tem, mais queima de gordura a gente consegue ter. Por isso que eu falo, eu amo as mitocôndrias. É isso. Então pense na mitocôndria como churrasqueira. Se eu faço mais cardio, eu tenho mais churrasqueira para queimar mais carne. É nosso general do exército todo. Gente, a produção já tá aqui. Olha. Estamos estourando o nosso prazo. Então, para concluir nosso primeiro episódio, estreia do nosso podcast, antes de finalizar, gostaria de ouvir as considerações de vocês e aí a gente finaliza. Vamos lá? Tássia. Eu queria só dizer que é um prazer participar do projeto e poder ajudar vocês aí. O que vocês tiverem de dúvida, por favor, entrem em contato, seja aqui pelo canal direto, pelos nossos pessoais. Estamos em casa, gente. Muito obrigada. Eu queria agradecer de estar aqui com vocês nessa mesa, que são pessoas que são extremamente profissionais, que eu confio muito e que eu daria esse corpinho aqui para vocês cuidarem tranquilamente. Então, eu acho que tenho certeza que esse podcast é um sucesso, já é um sucesso. E se você está assistindo a gente, compartilha com os amigos. Eu tenho certeza que algum dos assuntos abordados aqui, você conhece alguém que está passando por um momento e que está precisando dessa informação. Então, compartilha, coisa boa a gente tem que compartilhar.
Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, todas nós. A gente vai deixar aqui o endereço. E vai ser um prazer te reencontrar semana que vem para fazer o nosso segundo episódio. A gente se vê semana que vem. É isso aí, doutora Aline. Quero agradecer pela oportunidade de participar e estar fazendo parte desta mesa. Estou muito feliz com esse nosso novo projeto, que eu tenho certeza absoluta que já deu muito certo, mas para isso dar certo a gente depende de vocês. Então dá o like, comenta, compartilha aí no seu WhatsApp, no grupo de família, de amigos e traz sua dúvida pra gente. Traz temas que você quer saber, que a gente aborda aqui e tira todas as suas dúvidas e continua aqui com a gente até semana que vem. Cadu? Eu gostaria de agradecer, é um prazer imenso fazer parte disso. Eu acredito muito na equipe multidisciplinar para qualquer objetivo da vida. Não consigo pensar de forma separada. Acho que eu tenho certeza que esse programa tem muito a adicionar na sua vida, então se você está passando por qualquer tipo de problema, você pode ter certeza que aqui você vai resolver. É isso aí. É isso. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço em nome da minha nova família Vida Saudável em Debate. Espero vocês todas as terças-feiras pelo YouTube e todos os canais de streaming. Às 8 horas da noite, nos vemos semana que vem. E como sempre eu finalizo todos os meus encontros. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Fiquem com Deus e estejam sempre na presença das pessoas que vocês amam. Um beijo enorme no coração de cada um. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, apareceu lá.